Gente, aula sobre demografia, que são os estudos sobre população. Começaremos nossos estudos com aula sobre indicadores sociais, aula conceitual e fundamental. Os indicadores sociais, eles são sempre levantamentos estatísticos muito específicos. Os indicadores sociais estão relacionados à renda per capita, à escolaridade, acesso a saneamento básico. Isso é o que a gente chama de indicadores. São sempre levantamentos estatísticos específicos com temas específicos. O conjunto dos indicadores ele vai ser colocado dentro de um índice. Então, o indicador é específico e os índices são genéricos, são médias dos indicadores sociais. Então, para a gente entender como que os índices funcionam do ponto de vista demográfico, a gente tem que entender alguns indicadores. O primeiro índice a ser estudado é o famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado em 1990 pelo economista paquistanês Mahmud-ul-Haq. Vocês estão vendo a imagem dele aí agora. O Mahmud-ul-Haq, paquistanês, ele criou o IDH, que passou a ser utilizado a partir de 1990 como um índice global adotado pela ONU. Dentro da ONU existe o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Como o objetivo da ONU com o PNUD é fazer o desenvolvimento, é promover o desenvolvimento, é dentro desse programa que o IDH é calculado e empregado, já que é índice de desenvolvimento humano no Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. E toda vez que falarmos de desenvolvimento, estamos associando aspectos sociais. Quando falamos de crescimento, estamos associando aspectos econômicos. E o PNUD, ele tem uma publicação anual que nos mostra a atualização do IDH de todos os países do mundo. Então está dentro do PNUD e é publicado no relatório de desenvolvimento, humano. É esse relatório publicado pelo PNUD, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que, claro, faz parte da ONU, que nos traz qual é o IDH de cada país a cada ano. Relatório RDH, Relatório de Desenvolvimento Humano. Agora, segundo Mahmud-ul-Haq, como é calculado o IDH? Ele que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990 por causa do desenvolvimento teórico do Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são os critérios de avaliação? A gente vai levar em consideração os critérios de avaliação a partir de 2010, tá? Porque antes de 2010 os critérios eram o mesmo, só que não tão detalhados quanto passaram a ser a partir de 2010. E aí, os critérios de avaliação são chamados indicadores sociais, que na média fazem parte do Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são eles? Primeiro, a expectativa de vida. Só que é levado em consideração a expectativa de vida ao nascer, tá? Porque dependendo do intervalo de idade, a expectativa de vida ela pode mudar. Por exemplo, a expectativa de vida ao nascer, vamos supor que seja 60 anos. Isso é a expectativa de vida ao nascer média da população de um país. Só que se a população desse país atinge 60 anos, o indivíduo que atingiu 60 anos, a expectativa de vida dele a partir dos 60 anos ela pode mudar, porque se ele já chegou nos 60, que é a média da expectativa de vida, significa que a chance de sobrevida dele é muito grande. E normalmente tem países cuja taxa de mortalidade infantil é muito alta. Então por isso que leva-se em consideração a expectativa de vida ao nascer, e não em diferentes intervalos da vida do indivíduo. Segundo critério, ou segundo indicador social, são os anos de escolaridade. E aí vem uma diferença de 2010 em diante em relação a 1990 até 2010. Porque entre 90 e 2010 era taxa de analfabetismo apenas. A partir de 2010 acrescenta-se à taxa de analfabetismo o tempo médio de permanência na escola pela população, quantos anos que aquela população frequenta em média a escola. Isso é um fator que agrega, porque cada país adota um critério de alfabetização diferente. Tem país que a alfabetização é só saber assinar o nome, que é o caso do Brasil. Tem países que a alfabetização ela é a leitura e a escrita com qualidade e com interpretação.
é o caso de outros países, que não é o Brasil. Então, anos de escolaridade, ele acaba agrupando tudo isso. E o terceiro critério, que é um outro indicador social que tem um aspecto econômico, é a famosíssima renda per capita, ou também conhecido como PIB per capita, que é a divisão de toda a riqueza do país pelo número gerada por um país anualmente pelo número de pessoas. Quando a gente pega esses 3 indicadores sociais e fazemos um cálculo, que não é uma média direta, fazemos um cálculo complexo para chegar no IDH, cria-se então um número do IDH que ele vai variar de 0 a 1. O IDH 0 é o pior e o IDH 1 é o melhor. Nenhum país é 0 e nenhum país é 1, tá? Então 0 é o pior, 1 é o melhor. Vocês estão vendo aí agora a lista dos países com menor IDH do planeta Terra. Vocês podem perceber que o menor é a partir de 0,3, tá? Não existe 0, não existe 1. Isso daqui é só uma possibilidade. Bom, quando o IDH varia de 0 a 0,499, ele é classificado como IDH muito baixo. Beleza? São os países de IDH muito baixo. Quando o IDH é de 0,5 a 0,599, ele é chamado país de IDH baixo. De 0,6 a 0,699, ele é chamado país de IDH médio. Beleza? 0,700 a 0,799, IDH alto. E a partir de 0,8 até 1, ele é chamado de IDH muito alto, ou países de alto desenvolvimento humano. Então, IDH 0 a 1 dividido nesses intervalos. A menor parcela dos países em IDH muito alto. Vocês estão vendo aí agora também a imagem dos 10 primeiros colocados na tabela do IDH publicado pela ONU. Vocês vão perceber que ninguém chega ao IDH 1. No caso do Brasil, o nosso IDH, levado em consideração esses 3 critérios ou esses 3 indicadores sociais, 0,761, ocupando a posição 78 no ranking, que tem quase 200 países. Então, o Brasil é um país de IDH alto. Nós já fomos país de IDH muito alto, em 1998 e em 2007. Só que logo nos anos seguintes, em 99 e em 2008, a ONU refez o cálculo e percebeu que tinham alguns erros. E aí voltou o Brasil para o IDH alto. Então, por um erro de cálculo, a gente foi IDH muito alto, infelizmente. Então, o Brasil, o nosso IDH é 0,761. Só que no território brasileiro, além do IDH da ONU, que é o IDH bem geral, nós temos incorporado aqui, criado aqui no Brasil pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma variável do IDH, que é o chamado IDHM, que é o IDH municipal. Cada município, baseado no censo demográfico, nos levantamentos a cada década feito pelo IBGE, cada município ele pega os dados do seu censo demográfico com a sua realidade dos indicadores sociais próprios, e existe um cálculo desse IDH municipal no Brasil. Porque uma coisa é você ter o IDH do Brasil, outra coisa é você ter o IDH de cada município. Um país tão diverso quanto o Brasil, o IDHM ele se faz necessário para mostrar, dentro de regiões que têm o IDH muito baixo, podem existir municípios com IDH baixo, médio, alto ou muito alto. E o contrário é verdadeiro. Regiões que têm o IDH muito alto, como é o caso da região sul do Brasil, do Distrito Federal, por exemplo, também, podem existir regiões, dentro dessas regiões, municípios dentro dessas regiões, que têm o IDH muito baixo, baixo, médio ou alto. Então, o IDHM, municipal no caso do Brasil, ele é fundamental para mostrar as diferenças regionais e as demandas de investimento que cada município tem de acordo com os indicadores sociais que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, apesar do Brasil ser 0,761, como nós somos um país com grande diversidade regional, nós temos todos os IDHs dentro do território brasileiro, como mostra o IDH municipal. Apesar do IDH ser um índice utilizado globalmente pela ONU, uma referência estatística e econômica, ele recebe algumas críticas. Primeiro, por ele ser uma média. Como toda média, acaba excluindo as desigualdades, como eu falei aqui do Brasil, né? O Brasil 0,761
ele é uma média que não mostra a realidade regional do Brasil, por isso nós temos o IDH municipal. Ele é uma média, eu vou dar exemplo. Como toda média, ele elimina as desigualdades. Beleza? Vou dar um exemplo disso, do que é eliminar as desigualdades. Por exemplo, as desigualdades de renda. Como ele utiliza o PIB per capita, ou a renda per capita, existem países que têm um PIB alto, como é o caso do Brasil, tem entre os maiores PIBs do mundo. Quando você divide o PIB brasileiro pelo número de habitantes, vai dar uma renda per capita anual X. No entanto, nós sabemos que no Brasil existe uma grande desigualdade socioeconômica que o IDH não leva em consideração. Então, ele elimina as desigualdades com essa média. Por isso, a ONU criou uma variável do IDH chamado IDH-AD. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano Acrescido das Desigualdades, beleza? Associado às desigualdades. Que a ideia do IDH-AD é incorporar ao IDH os cálculos que levam em consideração as desigualdades dentro de um país. A gente vai ver que dentro do IDH-AD, do IDH com as desigualdades, a gente leva em consideração o índice de Gini, por exemplo. Beleza? Uma outra crítica que se faz ao IDH é que ele utiliza poucos indicadores. Ele utiliza basicamente 3 indicadores e algumas variáveis dentro desses 3 para mostrar qual é o índice de desenvolvimento humano de um país. A própria ONU identifica a possibilidade de se incorporar outros indicadores ao índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, incorporar o indicador de liberdade política, que isso está diretamente associado à qualidade de vida, à existência de democracias. Segundo, a desigualdade social e econômica de gênero dentro de uma sociedade. A ONU, inclusive, tem um indicador para poder medir essa desigualdade de gênero. E as condições de trabalho de uma população, que às vezes a renda per capita média ela é relativamente alta, porém a maior parcela da população tem baixa renda com condição de trabalho precária. Liberdade política, desigualdade de gênero e condição de trabalho já são indicadores sociais medidos pela ONU estatisticamente. Então ela estuda incrementar o IDH com essas variáveis. Se isso for feito em algum momento, gente, o IDH de hoje ele vai variar muito. Os países que têm determinada posição no IDH levando em consideração 3 indicadores, ao incorporar outros, essa tabela pode mudar completamente a posição dos países dentro do ranking do IDH internacional. Eu espero que sejam incorporados novos indicadores, que eu acho que aproxima muito mais a característica do desenvolvimento humano, levando em consideração o maior número de indicadores sociais e políticos possível. Quanto mais próximo da realidade a gente vai estar. Só que como o IDH ele elimina as desigualdades, existe um outro índice, que é um índice que calcula as desigualdades, que é o chamado índice ou coeficiente de Gini. Muita gente, eu já ouvi muitas vezes isso, critica o coeficiente de Gini por ele medir estatisticamente a desigualdade dentro de um país. Só que as pessoas que criticam o índice de Gini normalmente não criticam o índice ou o coeficiente de Gini, criticam o conceito de desigualdade, tá? Então não confundam conceito de desigualdade com o coeficiente de Gini. Ele foi criado em 1912 por um estatístico italiano chamado Conrado Gini, a foto dele está aí agora. Ele cria o coeficiente de Gini, cuja leitura ela é diferente da leitura do IDH, e é o momento que o pessoal confunde. No IDH 0 é o pior, 1 é o melhor. No coeficiente de Gini, o 0 é teoricamente o melhor. É o país que teria, ou a região, completa igualdade no indicador de Gini. Ô Bruno, é igualdade de quê? Do que você quiser medir, desde que seja mensurável. Então a gente pode ter igualdade na distribuição de terras, o índice de Gini mede concentração fundiária, igualdade na distribuição de renda, igualdade no acesso à moradia, igualdade no acesso à escola. Isso é o que o índice de Gini vai medir, tá? Tudo que seja mensurável e estatisticamente pode ser calculado pelo coeficiente ou índice de Gini. E o 0
é o país que tenha completa, ou a região, desigualdade. Beleza? Ele leva em consideração, por exemplo, para medir igualdade ou desigualdade, distribuição ou concentração de renda, por exemplo, a renda num país dos 20% mais ricos e a renda dos 20% mais pobres. E a partir dessa diferença dos dois extremos, os mais ricos e os mais pobres, os com mais terra e os com menos terra, ele consegue calcular, desde 1912, o coeficiente ou índice de Gini que mede igualdade ou desigualdade, concentração ou distribuição de algum elemento que seja mensurável. Em 2019, o Brasil atingiu o índice de Gini de 0,627. É considerado país desigual, de modo geral, país que tem um índice de Gini superior a 0,5. Já é considerado país desigual. E quanto mais afastado de 0,5 e mais próximo de 1, mais desigual esse país será. Portanto, em 2019, um indicador, ou melhor, um índice que a ONU também utiliza, o Brasil ele se configura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Tá? Essa é a realidade do Brasil a partir ou em 2019. É desigual na renda, é desigual no acesso à terra, é desigual no acesso à escola. Então, o Brasil é um nível de desigualdade entre os maiores do planeta Terra. Só que esse índice ele variou muito ao longo da nossa história, principalmente da história recente. Tá? De 1980 a 2002, o Brasil era caracterizado como um país de alta desigualdade. E a desigualdade era crescente. Beleza? Por que a desigualdade cresceu ao longo desse intervalo de 22 anos? Primeiro, porque a década de 80 ela foi caracterizada como a década perdida. E década perdida é a década de um dos momentos de maior crise econômica na história brasileira. E toda crise econômica acaba levando ao desemprego. E o desemprego ele sempre afeta, em primeira medida, a população de mais baixa renda, a população mais pobre. Resultado, quem era pobre ficou ainda mais pobre. Isso caracteriza o aumento da desigualdade. E, nesse momento, uma pequena parcela da população brasileira enriqueceu bastante. Então, agrava-se a desigualdade. De 2003 a 2014, a gente teve uma diminuição da desigualdade no Brasil. Beleza? Redução da desigualdade brasileira de 2003 a 2014. Por quê? Porque o Brasil passou nesse momento por um período de grande crescimento econômico e esse crescimento econômico ele foi apoiado por vários programas sociais, programas de renda, de acesso ao alimento e acesso à escola. O Brasil sai do mapa da fome, o Brasil aumenta a taxa de alfabetização da população de 0 a 14 anos, chegando a quase 100%. O Brasil aumenta acesso ao emprego e à renda. Então, o crescimento econômico e programas sociais fazem com que o Brasil tenha uma redução da desigualdade. A partir de 2015, essa desigualdade ela volta a crescer. O crescimento da desigualdade a partir de 2015, atingindo em 2019 0,627, um dos maiores índices de desigualdade da história do Brasil. Tá? Essa desigualdade cresce a partir de 2015 porque a gente passa a ter uma crise econômica severa, uma das maiores da nossa história, muitos falam que é a maior crise econômica da nossa história, o que aumenta de novo o desemprego, como tinha acontecido na década de 80. E aí o desemprego, repito, afeta em primeira medida a população mais pobre, que quando perde o emprego, como não tem poupança e não tem bens para se sustentar, ela acaba tendo uma perda de condição de vida muito rápida, o que agrava ainda mais a desigualdade, e muito forte o enfraquecimento de programas sociais. Os governos que assumem o Brasil a partir de 2015, eles reduzem os programas sociais, os investimentos em educação, em ciência e tecnologia, em geração de renda, em alimentação, em programas de agricultura familiar, de merenda na escola. Isso afeta diretamente a população mais pobre, que já é a mais afetada por crise econômica e desemprego.
Apesar das desigualdades no Brasil terem oscilado, aumentaram na década de 80, 90 e início dos anos 2000, depois reduzem e voltam a crescer, infelizmente, em nenhum momento na história do Brasil, da década de 80 até 2015, ou até anterior à década de 80, eu estou pegando só a história recente, ela foi inferior a 0,5, tá? Sempre nesse intervalo de tempo, apesar das oscilações, acima de 0,5. Lembrem-se que no índice de Gini, toda região ou país que tenha um índice superior a 0,5 é considerado país com alta desigualdade. E quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade, até chegar em completa desigualdade, que não existe ninguém 1 e ninguém 0 no índice de Gini. Beleza? Fiquem atentos ao estudo do índice de Gini para a realidade brasileira. Abraço!